Olá, meus alunos, vamos para dar continuidade à nossa aula. O que nós estamos estudando? O conteúdo é dilatação. Dilatação. A dilatação pode acontecer de forma linear, superficial, volumétrica, certo? A volumétrica aqui a gente tem, quando é um sólido, né? Um recipiente ele tem um volume. Ó, nesse recipiente cabem 5 litros de água, 10 litros de água, um caminhão-tanque, né? O recipiente, o tanque do caminhão que transporta combustíveis, por exemplo, 20 mil litros, 30 mil litros. E também os líquidos dilatam sempre no volume. Tá? Então vamos fazer aqui uma revisão de tudo que a gente viu em dilatação. Hoje a gente vai encerrar esse conteúdo. Então, primeiro, como é que eu calculo a dilatação linear? Quando que a gente considera dilatação linear? Quando a dilatação acontece no comprimento. Tá? Então, isso aqui é quando nós temos um comprimento, uma altura. E em que situações? Quando a gente fala em fios, uma barra de 30 metros de comprimento. Veja que ele não falou a largura, a espessura da barra, só o comprimento. Então, isso aí é dilatação linear. Então, ó, ΔL, o delta aqui na frente sempre vai ser a variação. Então, a variação, L é o comprimento, vai ser igual ao L0 vezes o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, e vezes a variação de temperatura. Então, a variação de temperatura é muito importante, vocês têm que tomar 2 cuidados, no coeficiente de dilatação e no ΔT. Primeiro, quando tu aquece um corpo, tá? Na grande maioria dos casos, que é o que nós estamos tratando, quando tu aquece, ele aumenta de comprimento, a gente está linear. Quando tu resfria esse corpo, ele diminui o seu comprimento. Então, tu tem que cuidar do ΔT. Se é positivo, aumenta o comprimento. Se o ΔT é negativo, vai diminuir o comprimento. E o alfa, o coeficiente de dilatação, que a gente vai ver agora na superficial. Superficial é quando varia a área. Quando que isso acontece? Quando a gente tem chapa, uma tampa de panela, uma tampa é uma área, né? Então, agora a gente trabalha com ΔS. Superfície, a área é o tamanho da superfície. Então é S0, que é a área inicial, aqui é o comprimento inicial, a área inicial, vezes o coeficiente de dilatação superficial e vezes o ΔT. Se vocês repararem, a fórmula, quem está se preparando para o vestibular, a fórmula é a mesma, se decorar uma delas, tá? Uma delas tu vai lembrar das 3. Ó, na volumétrica a gente tem o ΔS, ó, mesma estrutura. Opa, perdão. Quando é volumétrica é ΔV, né? Então deixa eu apagar aqui. Quando é volumétrica é o ΔV. Então nós temos o ΔV, variação no volume, depende do volume inicial, do coeficiente de dilatação volumétrico, que é o gama, e do ΔT. Vejam, as 3 fórmulas são idênticas. O que eu tenho aqui? Bom, primeiro, normalmente, quando a gente fala de sólidos, tá? Uma barra, uma tampa, ele dá um coeficiente de dilatação linear. Vamos pegar um exemplo aqui. 1,2 vezes 10 na menos 5. Então, tem um material que tem um coeficiente de dilatação linear, igual a 1,2 vezes 10 a menos 5, aqui é a unidade, graus Celsius a menos 1. Tá, ele deu esta informação, certo? Na tabela para esse material tem apenas essa informação. Mas e se eu estiver trabalhando com o beta, com a área? Eu quero calcular a variação na área desse material. É uma tampa. Bom, vocês têm que lembrar
que o beta é igual a 2 vezes o alfa. Então, o beta, neste caso, vai ser 2 vezes 1,2. Vai dar 2,4 vezes 10 na menos 5. Só multiplica 1,2. Graus Celsius dá menos 1. Ah, professor, mas e se eu estiver trabalhando com um volume? Tá? Um recipiente é feito desse material. Então, o gama, o coeficiente de dilatação volumétrica, é 3 vezes o alfa. Então, o gama vai ser igual a 3 vezes 1,2, que vai dar 3,6 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. Tá? Então, a gente tem que cuidar aqui, ler bem direitinho. Estou trabalhando com área, ele deu coeficiente de dilatação superficial ou deu linear? Se ele deu linear, para botar aqui, substituir esse valor, eu tenho que multiplicar por 2. Se eu estou trabalhando com volume, ele deu linear, tem que multiplicar por 3, tá? Os líquidos não. Os líquidos, quando são líquidos, tá? O gama, ele não tem por que dar o coeficiente de dilatação linear. O líquido só dilata no volume. Então, quando ele só fala assim, ó, o coeficiente de dilatação do líquido, ele não fala se é volumétrico, o coeficiente de dilatação do líquido. Então, sempre vai ser algo em torno de, vamos usar um valor aqui, 2 vezes 10 na menos 3, na menos 4. Por quê? Esse número aqui, menos 3, é maior que menos 5, tá? Por quê? Porque os líquidos dilatam muito mais do que os sólidos, certo? Se tu encher completamente o recipiente e botar no fogo, esse recipiente ele vai derramar. O líquido que está no recipiente vai derramar. Por quê? Porque o líquido dilatou mais do que o sólido, certo? Então, para a aula de hoje vai ficar assim, ó, eu vou resolver 4 exemplos e vou deixar 4 exemplos para vocês fazerem. Um exemplo de cada, certo? Linear, superficial, volumétrico para o sólido e dilatação de líquido, tá ok? Vamos ao primeiro exemplo. O primeiro exemplo está aqui, ó. Um fio de 300 metros, tá? Um fio de 300 metros, feito de material com coeficiente de dilatação linear igual a 1,0 vezes 10 a menos 5, tem temperatura inicial de 30 graus Celsius. Qual a dilatação do fio quando estiver a 280 graus Celsius? Então, vamos fazer aqui a número 1. Bom, quando é fio, né, ele só deu o comprimento do fio, é ΔL, tá? ΔL é o L0 vezes o alfa vezes o ΔT, tá? Então, o que eu preciso? Qual é o comprimento inicial do fio? 300. Tá aqui, o L0, então, é 300. Qual o coeficiente de dilatação? Quando é fio, quando é comprimento, é linear. Tá aqui, ó. O coeficiente de dilatação linear igual a 1,0. Pode botar só 1 vezes 10 dá menos 5. E qual a variação de temperatura? Opa, cuidado. ΔT é igual à temperatura final menos a temperatura inicial. Então, qual a temperatura final que esse fio vai estar? 280. Então, ΔT vai ser 280 menos a temperatura inicial. Ele estava a 30. Então, a variação de temperatura aqui é 280 menos 30, 250 graus Celsius, ok? Então, substitui esse valor aqui, vezes ΔT, que é 250, e faz essa conta aqui, ó, na calculadora, direto, tá? 300 vezes 1 vezes 10 na menos 5, vezes 250. Então, 300 vezes 1, ESP, menos 5, vezes 250. Então, dá 0,75 centímetros. Este fio vai dilatar 0,75 centímetros. Pronto, feita número 1, ok? Ele pediu o quê? Qual a dilatação do fio? A dilatação é essa aqui, quanto ele variou no tamanho. Se ele pedisse qual o comprimento final, tu pega o comprimento inicial e soma a dilatação, tá? Vamos ver a número 2. A número 2 diz o seguinte: uma chapa tem 1000 centímetros de comprimento e 50 centímetros de largura. Vou representar essa chapa aqui, ó.
a chapa tá tortinha a minha chapa, né? 100 centímetros de largura, de comprimento por 50 de largura. Tá? É feita de material cujo coeficiente de dilatação linear, veja que ele deu alfa, 1,4 vezes 10 na menos 5. Pessoal, como eu estou trabalhando com chapa, normalmente eu vou precisar do beta. Então, já vou fazer 2,8. 1,4 vezes 2, 2,8 vezes 10 na menos 5. Pronto. Tá? Então, muito cuidado com isso aqui. Ele deu linear e eu preciso do superficial. Qual a variação na área? Ele quer o ΔS, a variação na área, o ΔS. Tá? Então, vou precisar da área inicial, do beta e do ΔT. Qual a variação na área da chapa quando sua temperatura varia 90 graus? Aqui ele já falou que o ΔT, quanto ela variou, 90 graus Celsius, né? Então, eu já ajeitei aqui o alfa, descobri o beta. Agora falta saber a área. A área da chapa é lado vezes lado, 100 vezes 50. Então, vou ter uma área de 5.000 centímetros quadrados. Ok? Substitui os valores agora, ou substitui os valores. Então, a variação na área dessa chapa vai ser igual à área inicial, 5.000. O coeficiente de dilatação superficial, 2,8 vezes 10 na menos 5, e vezes a variação de temperatura, que é 90. Direto na calculadora, 5.000 vezes 2,8, ESP menos 5 vezes 90. Então, vou ter uma variação na área dessa chapa de 12,6 centímetros quadrados. Essa é a variação na área. Se eu quiser saber qual é a área total depois de aquecida, então eu pego a área inicial e somo a quanto ela dilatou. Tá? Eu vou apagar aqui para a gente poder fazer o próximo exemplo, certo, pessoal? O que vocês vão fazer agora? Vocês vão dar um pause no vídeo, ó, vão ler de novo, volta o vídeo lá, o exercício número 1, o exemplo número 1 e o exemplo número 2. Pode dar um pause e ler aqui. E vai resolver. Resolve logo após que eu tenha resolvido agora. E vocês resolvem. Isso vai fixar o conteúdo. Depois vocês vão fazer esses mesmos exercícios com outros valores para me entregar, tá? Então agora aqui nós temos o número 3. O número 3 diz assim, um recipiente tem volume de 400 litros, quando a temperatura é 25 graus Celsius. Qual o aumento no volume do recipiente quando sua temperatura for de 42 graus Celsius? Dados, o coeficiente de dilatação linear é igual a 1,2 vezes 10 a menos 5. Então vamos lá para o número 3. O número 3 está falando de recipiente, está falando de volume, então é ΔV, variação no volume. Depende do volume inicial, coeficiente de dilatação volumétrica e variação de temperatura. Então, o ΔV. Quem é o volume inicial? Então, aqui ele diz, um recipiente tem volume de 400 litros. Tá, agora eu preciso quem? O coeficiente de dilatação volumétrico. Vejam que ele deu o coeficiente de dilatação linear, 1,2. Então, vou fazer aqui embaixo, ó. Se o alfa é 1,2 vezes 10 na menos 5, o coeficiente de dilatação volumétrico é 3 vezes esse valor. Então, 3,6, só multiplica 1,2 por 3, vezes 10 na menos 5. Então, 3,6 vezes 10 na menos 5 e vezes o ΔT. Gente, ele estava a 25 graus e ele quer saber o tamanho do volume. O quanto aumentou o volume é 42 graus. Então, tem que fazer o quê? A temperatura final menos a temperatura inicial. Então, o ΔT vai ser igual a 42, que é a final, menos 25. Então, ΔT, 42 menos 25, tá? 17 graus Celsius. A variação de temperatura, 17 graus Celsius. Então, vou substituir aqui, ó, por 17. Faço o quê? Tudo na calculadora. 400
vezes 3,6, ESP menos 5 vezes 17. Então, vai variar a variação no volume desse recipiente, né? Ó, ele pede qual o aumento no volume. O aumento é variação, então esse recipiente vai aumentar 0,24 litros, tá? Parece pouco, mas se é um experimento preciso, alguma coisa, tem que considerar, tá? Certo, minha gente? E vamos para o exemplo 4, ó, de novo. Pega o exercício e refaz ele. O exemplo 4 e último, né, para encerrar hoje. O volume de um líquido tá? 1.600 litros. Então, tem 1.600 litros de um líquido. E o coeficiente de dilatação do líquido, veja que não tem uma linear superficial volumétrica. O coeficiente de dilatação do líquido é 3 vezes 10 a menos 4. Determine a variação no volume do líquido quando a temperatura for aumentada em 150 graus. Tá? Detalhe, tá? Esse aumento de temperatura não pode mudar o estado físico, certo? Então vamos considerar que esse líquido tem um ponto de evaporação bem alto, tá? Acima de 150 graus. Não pode mudar o estado físico. Então aqui líquido é ΔV, ele varia no volume, então V0 vezes o gama, que é a variação volumétrica, né? Vezes ΔT. Então vamos tirar os dados. Quem é o volume inicial? 1.600 litros. Coeficiente de dilatação do líquido, não tem que multiplicar nada, é 3 vezes 10 a menos 4. E a variação de temperatura, quando ele aumenta a 150 graus, 150. Então é só multiplicar, ó, 1.600 vezes 3 ESP menos 4 vezes 150, 72 litros. A variação no volume igual a 72 litros. Tá, pessoal? Então, prontinho, né? Os 4 exemplos. Vocês vão fazer esses exemplos para me entregar também. Tudo prontinho aqui, então, né, pessoal? O resumo. Isso aqui é o resumo de aula de hoje. Foi um apanhado. Peguei a dilatação linear, a superficial, a volumétrica e a de líquidos. Vocês estudaram uma de cada vez. Agora a gente vai fazer uma lista de exercícios, né, parecida com essa, certo? Também com um exemplo de cada, para vocês gravarem este conteúdo, tá? Então, muito obrigado pela atenção, bom trabalho. Tchau, tchau, pessoal.